E aí, galera, tranquilo? Bom, hoje nós vamos estar conversando sobre jurisprudência da STJ, referente a alguns temas do Tribunal do Júri. O STJ tem as suas jurisprudências e tem lá um serviço que é prestado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no site, em que traz a edição, né, com algumas decisões que eles chamam de teses jurisprudenciais, ou seja, já que aquele assunto está sempre sendo tanto batido que eles já têm uma direção para aquele caso concreto, tá? Então, é como se fosse dar um parâmetro tanto para as partes que atuam, a MP, a Defensoria, a Advocacia, o próprio magistrado também já tem uma certa direção que ele deve tomar, dependendo do caso concreto. Acontece, e isso acontece muito, né, de que tem uma tese ali dentro, né, de alguma edição daquela, já meio que balizada para aquele sentido, porém, uma decisão ali, outra aqui, do próprio Superior Tribunal de Justiça, às vezes confronta essa tese. Tá? E por que isso acontece? Porque às vezes tem um pequeno detalhe no caso concreto que leva, né, a quem está lendo a imaginar que aquilo ali fosse idêntico àquele caso das teses que ali estão. E não é, às vezes tem uma diferença. E às vezes até tem um entendimento um pouco diferenciado, é difícil, mas geralmente quando tem uma diferença é porque no caso concreto aconteceu algum fato que se aplicou uma decisão diferente daquelas teses. O juiz está obrigado a seguir aquela tese? Em regra, não. Né? Promotor, o advogado? Não. A Defensoria Pública? Em regra, não. Aquilo são teses, tipo assim, ó, o Superior Tribunal de Justiça está falando para a gente, ó, sobre esse tema, nós já julgamos tantas vezes esses casos aqui que nós temos um entendimento nesse sentido. Não é uma súmula ainda, tá? E muitas não tem nem repercussão geral. Então, é um direcionamento até para você poder fazer seus estudos, se cair em concurso, cair em prova, da ordem, por aí vai. E nos casos concretos, até para você ter ciência de que acontece lá no Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, tem duas teses lá, a 75 que nós vamos ver, e ali tem uma série de informações que a gente vai estar conversando referente ao Tribunal do Júri, e tem outras teses lá que a gente vai estar falando de outros assuntos, de provas, execução penal e por aí vai, tá? Eu vou abrir o arquivo aqui para a gente estar conversando sobre elas. Então, lembrando, essas teses são direcionamentos do Superior Tribunal de Justiça, não é súmula, tá? Não vincula o juiz, não vincula nada e nem tem repercussão geral. Em regra, algumas até têm, tá? Mas até nas repercussões gerais, a gente vê magistrado de primeira instância julgando aí de qualquer jeito, enfim, fazendo o seu Código de Processo Penal, o seu Código de Processo Civil, por aí vai. Mas isso aí é assunto para outro momento. Vou compartilhar aqui para a gente estar falando sobre esse assunto, tá? Tá aqui, beleza. Deixa eu só puxar para cá, abrir mais ela aqui atrás, para a gente ficar com uma visão legal. Então, ó, você pode ver aqui, ó, você vai observar aqui, ó, jurisprudência em teses, tá ok? Direito processual penal, edição número 75, tá? Se você observar, aqui fala, os entendimentos foram extraídos de julgados publicados até 2016. Poxa, mas nós estamos em 2022. Porque a maior parte desse entendimento não houve mudança ainda, ok? Então, por isso, é nesse sentido que nós estamos falando que é possível que ainda se tenha essas teses, né, nesse posicionamento, tá? Então, não é que vai estar sempre mudando. Pode ser que sim, assim, aposenta o ministro, sei lá, morre, acontece alguma coisa desse tipo, em outros com outros entendimentos, pode ocorrer uma mudança, mas não é, volto a afirmar, não é algo assim tão comum, né? Fica toda hora mudando. Então, eles criaram essa ideia aqui de teses jurisprudenciais com o objetivo de dar uma direção para as pessoas que estão trabalhando no processo, tá?
Então, edição número 75, Tribunal do Júri, primeira parte que ele fala aqui, porque tem, acho que até a edição número 78, que fala sobre o Tribunal do Júri, a gente também vai estar falando depois, mas aqui a gente já tem bastante coisa para se falar. Então, primeiro, muito se discute, né, sobre a questão do motivo torpe, né, lá do Código Penal, né, lá do artigo 121, quando fala lá, né, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, homicídio simples, ok? E referente ao homicídio qualificado, fala lá, ó, homicídio qualificado, se o homicídio é cometido mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, ok? Então, a questão toda é, o ciúme seria considerado um motivo torpe, somente o ciúme? O sujeito lá mata uma pessoa, né? O sujeito mata a mulher, por exemplo, ou mata uma outra pessoa, e ele é processado, enfim. Se pergunta lá, se busca informações, porque o Ministério Público denunciou, quer denunciar o sujeito, como incurso no 121, parágrafo 2º, por motivo torpe, por exemplo. Tá? Então, o que o STJ está falando aqui para a gente é o seguinte, se for somente, que já é somente entre aspas, né, se for, né, somente o ciúme sem outras circunstâncias que caracterizariam, né, a qualificação do crime, né, se for só por ciúme, não caracteriza o motivo torpe, ok? Então, se não motiva, né, se não ocorre um motivo torpe, nós não estaremos falando aqui em homicídio qualificado. Isso é importante você entender, por quê? Você pode estar atuando num caso concreto e o sujeito mata uma pessoa em razão de ciúme, ou a mulher, seja lá quem for, e aí você, entrevistando ele, buscando provas, você procura saber qual foi o motivo, né, que levou ele a praticar aquele crime. Aí ele vai e fala para você que foi o ciúme, né, que ele tinha da mulher com uma outra pessoa, e ele foi e matou essa outra pessoa, por exemplo. Ok? Então, fica caracterizado que foi somente o ciúme, sem nenhuma outra circunstância que tem lá, né? Se for por motivo fútil, enfim, tantas outras que tem lá no 121, por si só não caracteriza o motivo torpe. E aí você pode muito bem sustentar essa tese, né? Tanto na primeira fase de se tirar a qualificadora, brigar para que essa qualificadora não seja aceita, tanto quanto lá no próprio júri. Tá? Então, a regra é que, se por acaso ficar provado que só existia o motivo do ciúme, por isso que o cara matou, isso você pode discutir para que não seja utilizado esse motivo torpe para qualificar o crime, que, obviamente, acarretaria no aumento de pena bem considerado, né? Tendo em vista que o homicídio simples é de 6 a 20 anos, e o homicídio qualificado vai de 12 a 30. Tá? Então, a ideia aqui do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte, se for somente ciúme, somente no sentido de ter ser uma única, tá, gente? Não é pela gravidade. Tá? Se for somente o motivo de ciúme, não tiver nenhuma outra circunstância, isso não caracteriza o motivo torpe. Tá? E aí o STJ, ou muitas pessoas, têm lá os seus entendimentos, que às vezes não justifica, mas explica, enfim. E aí seria como uma forma de minimizar essa punição ao sujeito, talvez até por algum desequilíbrio dele lá. Bom, isso vai ser discutido no caso concreto, mas é importante você saber que o Superior Tribunal de Justiça tem essas decisões, inclusive aqui, vocês vão ver que tem aqui os números dos julgados referentes a esse assunto, o que você pode utilizar sem nenhum problema, tá? Então, vale super a pena você prestar atenção nisso, porque quando ele fala aqui em motivo torpe, né? Quando ele fala aqui, o ciúme em si, né?
aqui, ó. Então, gente, vocês fiquem atentos ao caso concreto, porque se for só uma circunstância, o cara fala que matou, que tentou matar porque estava com ciúme, e se o MP, né, na hora de oferecer a denúncia, né, colocar uma qualificadora, né, o que você pode fazer aqui? Tentar discutir essa qualificadora lá, caso seja recebida essa denúncia. Tá? Então, fica a primeira dica para vocês aqui, referente a essa questão. Uma outra coisa que vocês podem imaginar e vão observar mais adiante, tá? É que dentro dessa tese número 70, dessa edição número 75, eu tenho ainda a tese número 2. São várias teses, a gente vai estar falando sobre elas. Tá? Fala lá a segunda. Cabe ao tribunal do júri decidir se o homicídio foi motivado por ciúmes, assim como analisar se o referido sentimento, no caso concreto, qualifica o crime. Então, da mesma forma em que o STJ fala que não, por si só, não caracteriza o crime, né? Agora, se for caso de tribunal de júri, e provavelmente isso aqui vai ser, né, o STJ também tem um entendimento de falar o seguinte, ó, se o é o que dá para entender daqui, né? Se o MP denunciou o sujeito pelo motivo torpe, né, com base no sentimento do ciúme, né, quem vai decidir isso é o tribunal do júri. Quem é o tribunal do júri? O conselho de sentença. Então, se o MP denuncia o sujeito por um motivo torpe e vai denunciar se isso acontecer, com certeza, isso aí é certo. Se o MP denuncia o sujeito qualificando o crime, né, pelo motivo torpe, né, em razão do sentimento de ciúme, tá, o juiz provavelmente vai receber essa denúncia, por mais que você tente chegar no STJ, se for só por isso, em razão, né, da ideia de não suprimir do órgão competente, que seria o Conselho de Sentença para julgar, a STJ vem e criou essa tese aqui falando o seguinte, pô, não caracteriza o motivo torpe, mas nos casos em que for de competência do tribunal do júri, quem tem que decidir isso são os jurados, pois eles são os juízes de direito e, de fato, naquele caso concreto, de direito no sentido de legalidade, né, gente? Que de direito é o juiz que tem conhecimento técnico para fazer as ponderações no momento de absolver ou condenar. Até porque os jurados eles julgam segundo sua íntima convicção, né? Tem até o princípio do livre convencimento do jurado, que também tem lá para o juiz de direito. Mas o jurado ele julga sob, né, o princípio da íntima convicção e até utilizando decisões fundamentadas na sua mente, diversas do caso concreto, tal como clemência, perdão e por aí vai, ok? Então, o STJ está falando o seguinte aqui, ó, no caso do júri, se o motivo torpe foi em razão do sentimento de ciúme, quem tem que decidir se esse sentimento qualifica ou não o crime vai ser os jurados, tá? Isso é um tanto quanto complicado, né? Porque, sinceramente, gente, acho que isso aqui já deveria até ser discutido, talvez, logo no oferecimento da denúncia, né? Porque aí, quando os jurados for julgar, os jurados julgariam o fato já especificado com a decisão de pronúncia, né? Então, no que está falando aqui, o juiz provavelmente iria pronunciar o cara. Se você recorresse, se isso for bater no STJ, o STJ muito provavelmente não iria dar provimento ao seu recurso sob o argumento de quem tem que decidir isso é o Conselho de Sentença, conforme a edição número 75 de jurisprudência, tese número 2, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. É legal vocês observarem que tem vários números, né, de acórdãos aqui referente a esse tema. Tá? Então, depois vocês podem entrar lá, verificar os assuntos, né, sobre esse tema e fazer a leitura lá do acórdão, se quiser, para um estudo. Tá? A tese número 3 da edição 75 fala assim, ó, na fase de pronúncia, cabe ao tribunal do júri a resolução de dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude.
né? Então, veja bem, se você está sustentando, por exemplo, uma legítima defesa, né, o juiz só vai absolver esse cara, né, se essa legítima defesa, lá na primeira fase, tiver extremamente estampada, sem nenhuma dúvida, clara, ok? Se tiver qualquer dúvida, gente, qualquer mínimo de incerteza se o sujeito agiu em legítima defesa, né, ou qualquer outro excludente de licitude, o juiz não vai absolver ele na primeira fase. O juiz vai encaminhar esse cara para o tribunal do júri sob o argumento do princípio indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, nós não absolvemos o réu, mas jogamos ele na cova dos leões e deixamos os jurados decidirem a sorte deles. Como nós já falamos em várias aulas, a ideia, né, de Pilatos. O juiz lava as mãos e joga o cara lá. A doutrina bate pesado nisso, né? Há entendimento da doutrina pacífica que não existe esse princípio indúbio pro societate, né? Isso aí é uma invenção que não sei nem de onde, parece até aquela história enterro de anão, todo mundo sabe que tem, mas ninguém sabe quando onde vai ser. De onde surgiu isso aqui a gente não sabe, tá? Mas tecnicamente o que o STJ já está falando para você aqui, ó. O que isso aqui te leva a imaginar num caso concreto? Gente, se você tem o seu cliente lá, se o cara está preso, sinceramente, eu tenho um caso concreto desse aqui e eu faço isso, converso com ele, ó, está preso, agiu numa suposta legítima defesa. Se tem essa dúvida, quanto mais tempo você recorrer, o sujeito vai ficar preso provavelmente, tá? Até porque eles vão alegar que você que está dando causa ao não bom andamento do processo, você que está atrapalhando o processo, você que está recorrendo, em que pese ser direito do sujeito, né, buscar de todos os meios legais, e um recurso é um meio legal, para tentar mudar uma decisão. Mas se o cara está preso e você já vai fazer a leitura do processo, você vai imaginar se ele vai a júri ou não. Isso, a nossa experiência, o caso concreto, o nosso conhecimento técnico, a gente já consegue identificar. Pelo posicionamento dos tribunais com a aplicação do indúbio pro societate. Tá? Então, se esse cara está preso, vale muito a pena você sentar, conversar com ele, para ver se realmente ele vai querer recorrer. E você vai mostrar para ele os prós e os contras, tá ok? No sentido dele ter certeza se ele quer realmente recorrer ou não. E explica para ele que, dependendo do recurso, se for chegar no STJ, isso vai levar muito tempo e ele vai continuar preso. Provavelmente você não vai conseguir soltar com os argumentos de excesso de prazo, porque eles vão imputar esse excesso a você que está recorrendo, que é um absurdo também, né? Mas é o que a gente tem, a realidade é essa, tá? Então, o número 3 aqui, a tese número 3, fala o seguinte: pronunciou, ou seja, denunciou, teve audiência, o juiz, a defesa sustentou uma excludente de ilicitude, chegou no final, o juiz tem dúvida se essa excludente está estampada ou não está, se realmente aconteceu ou não aconteceu. O juiz, em vez de aplicar o indúbio pro réu, como faz nos outros crimes, só porque é na primeira fase do tribunal de júri, sob o argumento de quem tem que decidir são os jurados, o que ele faz aqui? Ele vai e joga o sujeito lá para o plenário do tribunal do júri. Se o réu estiver solto, aí você recorre, né, gente? O réu solto você deve recorrer, não tem jeito. Bom, tese número 4. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri. Então, a exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do júri. Ou seja, se houve uma decisão de pronúncia, tá? Em regra, se você tentar recorrer, né, dessa decisão de pronúncia para excluir uma qualificadora, em regra, o tribunal não vai modificar, a não ser que for manifestamente improcedente e descabida, se ela não existir claramente nos autos. Se tiver um mínimo de indícios de que tem uma qualificadora ali, você quer tirar essa qualificadora, ou seja, fazer com que essa pronúncia de homicídio qualificado seja para homicídio simples, e, portanto,
lá no plenário o MP não poderia sustentar o homicídio qualificado, o tribunal fala que não, que vai manter, se tem algum fundamento, algum mínimo de indício ali de que existe uma qualificadora, vai permanecer essa qualificadora, e quem vai decidir sobre essa qualificadora são os jurados. Eles serão perguntados, serão quesitados. É isso aqui que essa tese número 4 está falando. Da mesma forma que eu falei da tese anterior, se o teu réu estiver preso, você sabe que isso aqui não vai solucionar a vida dele, o seu recurso para tirar essa qualificadora, não adianta nem você recorrer. Por quê? Porque o cara vai ficar preso um tempão lá, tá? Provavelmente os tribunais de justiça vão manter a decisão do juiz de primeira instância, você vai ter que chegar no STJ. Chegando no STJ, vai demorar o processo lá. Bom, por outro lado, há de se pensar também que se cair essa qualificadora aqui, imaginemos que seja uma, que é a que está qualificando o crime, você tira o cara de uma suposta pena de 12 a 30 para uma pena de 6 a 20. Melhora a situação dele. Mas, gente, pela nossa experiência, é muito difícil tirar. Tem que ser algo assim que realmente o juiz tenha errado feio, o tribunal tenha errado feio para que o STJ venha se manifestar nisso aqui. Tá? Ah, Zé Carlos, você está dizendo que o juiz não erra, que o tribunal não erra? Claro que não, erram e erram muito. Por isso que tem STF aí, por isso que tem vários recursos. A gente recorre porque a ideia é que o homem seja falho, e é mesmo. Então, existe o princípio da falibilidade humana, por isso que existem os recursos, ok? Então, essa ideia aqui é que você tem que estar atento, tá? É que pode, em regra, se pronunciou no homicídio qualificado, vai ficar no homicídio qualificado, ok? Ah, eu não posso recorrer? Pode, você pode recorrer, você pode tentar, mas a probabilidade disso acontecer é mínima, tá? Agora, se for um erro grave, como ele fala aqui, aí o próprio tribunal deve tirar essa qualificadora, ou uma ou duas, seja dependendo do caso concreto, tá? Tese número 5. A complementação do número regulamentar mínimo de 15 jurados por suplentes de outro plenário do mesmo tribunal ou do júri, por si só, não enseja nulidade do julgamento. Gente, isso aqui tinha uma discussão, né, que para se instalar a sessão do tribunal do júri tem que ter 15 jurados. Imaginemos que no dia do julgamento esteja acontecendo um outro julgamento num outro plenário do tribunal do júri, que no Rio, por exemplo, você tem várias varas criminais de competência do júri, e pode ser que no dia que foi determinado para ter aquele júri, só compareceu 13 jurados. Aí o juiz iria fazer o seguinte: vou pegar emprestado 2 jurados de uma outra vara, ok? Ia lá e pegava emprestado para complementar. Então, muitas pessoas reclamavam, falavam que isso geraria nulidade, porque aquele jurado pertencia a outro juízo. Gente, e aí brigava-se por essa nulidade aqui, né? Eu, sinceramente, não acho que tenha nulidade, não, né? Se eu, por acreditar ainda, né, que a instituição do júri é única, que eu confio, que eu ainda acredito, deposito confiança, é por isso que eu gosto de atuar nela, eu acho que não tem nulidade, não, tá? Porque os jurados eles vão julgar segundo seu livre convencimento, em que pese ele não fazer parte daquele grupo de jurados, daquele juízo, ele foi habilitado para o outro, entendeu? Então, sinceramente, eu não vejo esse prejuízo aí que geralmente vinha da defesa. Olha que eu atuo pela defesa também, muito, muito mais pela defesa. Então, não vejo o porquê dessa nulidade. Me parece que tem argumento, né, suficiente para declarar uma nulidade no caso concreto. Certo é que nós temos aqui que o STJ fala, se tiver 13 jurados para instaurar a sessão, eu preciso de 2, pego da outra vara criminal emprestado e vamos dar início aos trabalhos, ok? Até para evitar a perda de dinheiro, tempo, economia processual, celeridade, por aí vai. Se for levar em consideração tudo isso, eu acho que vale super a pena. E não declarar nulidade, tá? Tese número 6. Viola o princípio da soberania dos vereditos a anulação parcial da decisão proferida pelo Conselho de Sentença acerca da qualificadora sem a submissão do réu ao novo júri. O que ele está dizendo aqui?
cara foi condenado, ok? Foi condenado por homicídio qualificado lá qualquer, a defesa recorre e o tribunal vai e retira aquela qualificadora. O MP, o que ele faz? Recorre, vai chegar no STJ e vai falar, ó, quando o Tribunal de Justiça tira essa qualificadora, conforme já falado lá em cima, que quem decide sobre qualificadores são os jurados, eles estão tirando a decisão dos jurados, não estão ferindo os princípios que regem o tribunal do júri, principalmente da soberania, né, das decisões dele. Então, portanto, se isso acontecer, tem que levar o sujeito a um novo julgamento, tá? Para que seja confirmado algumas situações, ou que seja confirmada a condenação com a manutenção da qualificadora, ou que o sujeito seja absolvido, ou que seja condenado, porém sem a qualificadora. Mas quem decidirá sobre a qualificadora manter ou não será os jurados. É isso que ele está falando aqui na tese número 6. Então, ó, viola o princípio de soberania dos vereditos, a anulação parcial de decisão proferida pelo Conselho de Sentença acerca da qualificadora sem a submissão do réu ao novo júri. Então, você tá brigando para tirar a qualificadora, tirou, o MP provavelmente vai recorrer para que esse cara vá a júri, né, para que os jurados decidam sobre essa qualificadora, tá ok? É difícil isso aqui acontecer, apesar que, né, está aqui porque aconteceu várias vezes, mas na prática hoje é mais complicado. Tese número 7. A ausência do oferecimento das alegações finais em processo de competência do Tribunal do Júri não acarreta nulidade, uma vez que a decisão de pronúncia encerra o juízo provisório acerca da culpa. Ok? Então, se discute ainda hoje, né, lá no processo penal, nos casos de crimes de não competência do Tribunal do Júri, as alegações finais, gente, elas não podem ser suprimidas. Se a defesa ou o advogado não apresentar, será nomeado um defensor público para apresentar, ok? O réu não pode ficar sem apresentar suas alegações finais. No caso do júri, por ser uma decisão, na primeira fase, uma decisão mista, né, terminativa da primeira fase, mas não do processo, porque se o sujeito for pronunciado, ele vai continuar, o processo continua, então não acarreta esse prejuízo. Eu acho que, por questão de cautela, né, deveria... Tem lá o 571 falando, 564 falando sobre as nulidades, você pode até argumentar. Mas já há essa decisão do STJ, já aqui, né, várias decisões nesse segmento. Ó, seguinte, nesse caso aqui, a gente não vai mandar o sujeito, nós não vamos anular o julgamento, até porque foi referente à decisão de na primeira fase, então a gente não vai se preocupar. É bem verdade que, se a gente for olhar aqui, esses julgados são de 2016, mas ainda está valendo, tá? Está aqui. Eu acho que hoje, né, eu acho que o tribunal pode até, de repente, não fazer uma nulidade, mas o juiz, pela cautela dele, né, se for um juiz cauteloso, o que ele faz? Verificou que a defesa não apresentou as alegações finais, gente, remete os autos à Defensoria Pública, nomeia e pede para fazer as alegações finais. Só esse problema aqui. É só questão de cautela, né? Mas, se não tiver essa cautela, pelo STJ, né, essa decisão, essa ausência de alegações finais não vai gerar prejuízo, porque o juiz já teria decidido, independente de alegações finais ou não, até porque ele analisou o processo. Tá? 8. A simples leitura da pronúncia no plenário não leva a nulidade de julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. Argumento de autoridade, já falei isso em outras aulas, tá? Está lá no artigo 478 do Código de Processo Penal, é onde as partes, né, fazem uso da palavra de um terceiro, como se fosse uma verdade absoluta, para, né, aguçar, para conseguir, né, os votos necessários, né, dos jurados. Então, seria mais ou menos assim, ó, o que está dizendo ali é o seguinte: pode ser feita a leitura da pronúncia no plenário? Pode, eu não vejo problema da leitura, até porque
os jurados recebem lá essa decisão de pronúncia, tá ok? Ele já tem isso na mão, então ele leu. Tá? Agora, fazer a leitura como ela ali está, não vejo nenhum problema porque ele já está na mão. Agora, fazer a leitura, né? O MP fazer a leitura da pronúncia ou a defesa e dizendo, olha, senhores jurados, esse réu tá sentado aqui, até que ele foi pronunciado por um juiz de direito, um homem culto, inteligente, passou no concurso público, blá, 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 blá. Isso é argumento de autoridade. Ele está falando o seguinte, olha, o que ele está dizendo em outras palavras? Se um juiz de direito, né, com todos os seus conhecimentos, já trouxe ele para cá, os senhores só tem que confirmar condenando. Então, é isso que ele está falando. Nesse sentido, não pode. Tá? Então, a leitura tem que ser especificamente como está ali, sem ficar mudando o tom de voz para um momento mais grave, mais penoso e por aí vai. Então, essa é a ideia. Se for só a leitura, eu não vejo nenhum problema e também não arguiria nulidade, não. Porém, tá? Para os garantistas extremos, que eu tenho que reconhecer, eles gerariam nulidade. Dificilmente o tribunal vai anular isso. Tá? Até o juiz vai falar, estou conseguindo aqui, pode consignar, está sendo gravado, depois isso recorre do seu jeito e vai seguir o júri. Tá? Tese número 9. A intimação pessoal do réu acerca da sentença de pronúncia ou condenação do júri, a ausência na intimação pessoal do réu, acerca de sentença de pronúncia ou condenação do júri, a ausência de apresentação do termo de recurso ou não, indagação sobre a intenção de recorrer, não gera nulidade do ato. Gente, o sujeito aqui, né, que foi, por exemplo, pronunciado, tá ok? Ou foi condenado, por exemplo, lá no júri, ele vai ser levado para ele vai ser intimado dessa decisão e vai ser perguntado para ele se ele quer recorrer. E aí, o que tem que, pelas formalidades do processo penal, tem que ser apresentado, tem que ser feito por termo, tem que ser escrito. O oficial de justiça tem que chegar lá, ó, só foi pronunciado, o cara está preso. Ele vai lá no presídio, o oficial de justiça fala, só foi pronunciado, o senhor tem direito a recurso, o senhor quer recorrer ou não? O réu vai responder, sim ou não. O que está dizendo aqui, se não tiver esse termo, não gera nulidade. Aí eu já acho demais, né? Porque aí você está querendo colocar uma credibilidade absoluta no ato da palavra do oficial de justiça, o que é um absurdo. O oficial de justiça pode nem ter aparecido lá e ter falado. O réu, de colocar lá, certifico do fé, comparecer no presídio, o réu informou que não quer recorrer, e ele nem foi lá. E por que então que você não gera nulidade no ato? Nessa número 9 aqui, eu tenho essas críticas a serem feitas. Para mim, o Auri Lopes já fala nisso, né? As formas no processo penal, eu vou falar de formas e atos formais, a formalidade é garantia, sim, para os direitos do réu. Então, se for violado, para mim gera nulidade. Então, mas essa é a decisão que o STJ tem esse posicionamento nesse sentido, tá? Tese número 10. A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do conselho de sentença. Bom, o que acontece aqui? O juiz, né, ao término da primeira fase, ele vai proferir uma das 4 decisões. Ou impronuncia o réu, ou absolve o réu sumariamente, ou desclassifica o crime, ou, por exemplo, pronuncia o réu. Se ele pronunciar o réu, ele tem que fundamentar, por força do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, princípio da fundamentação, né? Toda decisão deverá ser fundamentada. Está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, aqui, na decisão de pronúncia, ele também precisa fundamentar por que ele está pronunciando, mas ele não tem que colocar nenhuma informação que leve influência aos jurados. Tá? Então, tem que falar lá, né, que estão presentes indícios, né, de materialidade, né, e indícios de autoria. Tá? Não pode ficar falando, porque a prova X, Y, Z convenceu este magistrado que o réu participou sim do crime. Pô, já anulou o processo. Tá? Então, vai gerar uma nulidade aqui, né, não vai ter nem esse plenário por causa disso. Então, o que aqui a defesa tem que ficar atenta é na leitura, né, da decisão de pronúncia
para verificar se não tem excesso na linguagem, porque se tiver, se recorre, né, para que seja retirado esse excesso e seja uma decisão sem que cause influência nos jurados. É isso que essa tese número 10 está falando, tá? Vamos lá, vamos caminhando, hein? Tese número 11. É possível rasurar o trecho ínfimo da sentença de pronúncia para afastar a eventual nulidade decorrente de excesso de linguagem. Isso aqui eu acho também que é outra coisa, né? Vamos supor que o juiz tenha feito um excesso de linguagem e ele escreveu lá e ele vai lá e rasura, rabisca, passa um leak paper, seja lá o que for. Porra, cara, para mim parece serviço de preguiça, né? Isso aqui o juiz tem que fazer o seguinte, desentranhar dos autos daquela decisão horrível e fazer uma nova decisão observando a não infringência da linguagem, né? Para não atrapalhar. Pô, se você colocar ali um pedaço de fita isolante verde, amarela, roxa, sei lá qual você vai botar, vai usar leak paper, vai rabiscar, seja lá o que for, pô, dá para perceber que aconteceu alguma coisa ali. Então, pelo princípio da transparência, legalidade, lealdade processual, para mim, essa súmula aqui, essa tese aqui, ela não está muito boa, né? Então, deveria sim determinar que fosse elaborada outra sentença, não é o juiz chegar lá e rabiscar o que ele escreveu e manter o resto. Acho absurdo, mas é o que você tem aí, mas não deixe de brigar caso encontre alguma situação dessa, ok? A tese número 12, reconhecida a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, outra decisão deve ser proferida, visto que o simples envelopamento e desentramento da peça viciada não é suficiente. É óbvio, né, gente? Se foi declarada a nulidade daquela decisão pelo vício da linguagem, não é para pegar aquela sentença e guardar para os jurados não terem acesso. Pelo contrário, tem que ser feita uma outra decisão para que seja juntado nos autos, que depois vai ser entregue também para os jurados. Mas essa nova decisão, e não simplesmente envelopar, guardar, botar embaixo do braço, ok? Porque vicia, né? Por que o jurado pergunta? Cadê a decisão? Porque tem jurado que parece até que ele mora no fórum já, né? Ele já é da área jurídica, já faz tanto, participa de tanta coisa, ele gosta, tem jurado que ama isso. Então, ele vai lá e pergunta, cadê a decisão de pronúncia? Ah, não, a decisão de pronúncia não vai ficar com o senhor hoje, não. Aí vai, mas por quê? Né? Então, olha que você já começa a mexer no psicológico. Então, não pode, tá? 13. A competência para processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri, súmula 603 da STF. Lembre-se que o júri só pode julgar os crimes dolosos contra a vida. O latrocínio não é um crime doloso contra a vida, né? Tem a questão do dolo antecedente, culpa no consequente, né? Dolo de roubar, culpa no matar, enfim, tem aquela discussão toda, já que o objetivo lá era o patrimônio, tá? Então, não compete já ao tribunal do júri, né, julgar latrocínio, tá? Que, para a defesa, às vezes, olha bem que eu vou falar, latrocínio, gente, a pena vai de mínima de 20 a 30 anos, tá? É uma pena pesadíssima. Então, de repente, vale a pena você, no caso concreto, você tentar levar o teu cliente para o júri, porque lá a pena de mínima é 12 a 30. a 30. Então, você teria aí uma economia pelo menos de 8 anos mínimo, né? É uma tese que você pode pensar, tá? Tese número 14, compete ao tribunal do júri decretar motivadamente, como efeito da condenação, a perda do cargo ou função pública, tá? Inclusive de militar, quando o fato não tiver relação com o exercício da atividade na caserna. Então, o cara é militar e por algum motivo quer matar uma pessoa, e aí o tribunal do júri que vai decidir se o cara deve ou não perder, tá? Ou até um funcionário público, se deve ou não perder, tá? Então, é o tribunal do júri que vai decidir motivadamente com efeito da condenação, tá? Esse negócio motivadamente é complicado, né, gente? Sabe disso. Por quê? Porque os jurados, eles não podem fundamentar, né? Eles não deliberam. Até critico isso, estou escrevendo sobre isso.
em razão dessas mudanças, que eu acho que ele deveria sim deliberar. Mas no nosso caso, não delibera, não conversa, não é como nos filmes que você vê aí, que eles se reúnem na sala secreta, debate, por aí vai, né? Não é esse caso aqui, tá? Súmula, tese número 15, a pronúncia causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Bom, súmula do STJ, a pronúncia é uma causa interruptiva de prescrição, e aí vai continuar esse raciocínio, mesmo que o crime saia da competência do tribunal do júri e vá cair num crime, por exemplo, de lesão corporal. Então, acho isso razoável, porque não teria que mudar ou deixar, por exemplo, começar um novo prazo, porque saiu da competência do tribunal do júri, porque você vai estar prejudicando o réu, vai estar ferrando o réu. Então, não interessa. Denunciou, chegou num determinado momento, viu que o crime não é de competência do tribunal do júri, mas a data da interrupção foi aquela lá, já apresentada pela pronúncia, né? Tá, okay? Ou pela denúncia, tá ok? E até pela pronúncia, né? Até pela pronúncia. Porque se o cara for pronunciado, é outra causa em que interrompe. Então, são essas teses aqui, né? Nós vimos 15 teses dentro do tema do Tribunal do Júri. Ah, Zé Carlos, isso aqui é interessante eu saber? Claro que é, né, gente? Você deve até, quando você for fazer seu júri, imprimir essas teses aqui, né? Vai levar, deixar com você lá no plenário. Se você precisar, você pode informar o júri, olha, excelência, né? Na edição número tal, né? Referente às jurisprudências, tem um entendimento disso. Então, você pode muito bem ter elementos para argumentar. Se você não quiser levar impressa, você pode estar com o seu sistema lá, seu micro ligado lá, notebook, seja lá ou não, celular, seja lá o que você vai usar, você pode fazer o acompanhamento, tá? Eu gosto de levar impresso, porque na hora é pouco tempo, às vezes o sistema cai, enfim, tudo acontece. Então, eu já estou com ele ali na mão, abro, vejo o que eu posso discutir, tá? Então, a gente viu aqui essa ideia, né, da tese número 75, da edição número 75, com 15 teses. Essas teses estão referentes ao Tribunal do Júri. Tem uma outra parte que eu já vou passar já para vocês, que a gente também vai ler, vai discutir, mas é importante você saber, essas teses, volto a falar, não são súmulos, não vinculam, né? E até as questões repetitivas que a gente tem visto aí tem gerado algumas confusões, os magistrados não obedecem àquilo que a lei fala, né? Enfim, de qualquer jeito, você tem um norte que você pode utilizar como parâmetro para as suas tomadas de decisões aí, tá? Então, fica esses estudos aqui. Logo, a gente está aí retornando para estar falando de outros temas aí. Bons estudos, grande abraço.